Durante o tempo de pandemia, nós aprendemos que Deus não ficou dentro dos templos, dentro das construções das igrejas vazias. Ele se fez presente na casa de cada um e cada uma de nós. E nossas casas se transformaram na casa de Deus. E também as nossas famílias puderam sentir um pouquinho do significado do que é ser família de Deus. Deus nos acolhe também na sua casa e também nos acolhe em nossa própria casa. Não importa onde nós estejamos, Ele faz deste mundo a sua morada. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe é obra de Deus. Seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda à casa de Deus. Seja ela o templo, seja ela a sua própria casa ou o lugar onde você estiver celebrando este culto. Neste domingo, nós não temos público aqui na igreja, no culto, por virtude de um resfriado, uma gripe que me acometeu nessa semana. Mas celebramos esse culto, então, apenas online, nesse domingo. E no próximo domingo, se assim tudo correr bem, nós podemos novamente nos encontrar aqui, onde também é casa de Deus. Hoje nós queremos lembrar, não como o ideal e preparado, mas também lembrar da família do Valdemar Kugel, que faleceu na última segunda-feira. Nós estaríamos hoje lembrando dessa família num culto, numa bênção também de sétimo dia, mas nós o faremos de uma maneira mais importante no próximo culto, mas lembramos nesse culto também dessa família enlutada. Iniciamos esse culto não em nosso próprio nome, mas certamente na presença em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com esperança. Com essas palavras do evangelista Lucas, lema dessa semana, acolho vocês para este culto. Cantemos. Quando nós nos achegamos diante da presença de Deus para rendermos culto, louvando, agradecendo, recebendo e ouvindo da sua santa palavra, estando na sua presença e também intercedendo pelas nossas dores, lamentos e também pelas dores do mundo, nós precisamos, antes de mais nada, esvaziar nossa mente e coração de tudo aquilo que nos aprisiona no ser pecador. Sabemos que nós somos pessoas que erram, cometem falhas. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, Deus quer estar de novo conosco. E nós podemos, graças a Deus, restabelecer esse nosso contato, confessando nossos pecados, se arrependendo e não mais buscando cometê-los. Assim, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos afastou dele nesta semana, para novamente estarmos limpos de coração e mente e podendo estar 100% na presença de nosso Deus.
Oramos. Todo amoroso Deus e Pai, junto a Ti nós viemos buscar abrigo e também buscar orientação. Nos perdoa, Deus, quando nos deixamos vencer pela indiferença, pelo comodismo e pelo descompromisso, muitas vezes, com a Tua palavra e com as pessoas que estão à nossa volta. Perdão, Deus, quando em nós não transparece a Tua compaixão e a Tua misericórdia em nossos gestos, em nossas atitudes. Perdão quando nos tornamos insensíveis diante do sofrimento das outras pessoas ou diante da Tua criação que é destruída. Quando não nos sentimos unidos por pertencer a Ti. Perdão, Deus, se Te buscamos de uma maneira egoísta e descomprometida com a justiça do Teu reino ou com a Tua vontade. Somos Teus filhos e Tuas filhas. Nos corrige, nos orienta e nos faça dar frutos de bondade e de amor. Nos faz, Deus, olhar para as dores deste mundo, nos faz olhar para a criação que nós destruímos, nos faz olhar para as pessoas que deixamos de ajudar, as guerras e brigas que promovemos. Nos orienta para que possamos ser e ver sinais de paz e de graça nesse mundo, deixando de semear os frutos do pecado que pesam em nós, para semearmos, reconciliados contigo, frutos de amor em teu nome e que vêm da tua poderosa mão. Te glorificamos, Deus, por ser presente, por ouvir os nossos lamentos e nos perdoar. Te glorificamos por enviar Jesus Cristo para nos salvar. Sê tu conosco. Amém. O perdão é capaz de nos refazer como pessoas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, versículo 10, foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O perdão nos refaz para o amor, para a misericórdia, para a justiça. Com essas palavras, anuncio a vocês o perdão dos pecados, não em meu nome, mas em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, convido para termos mais um momento de oração. Deus de amor e misericórdia, querido Jesus, nosso irmão, nós estamos gratos porque nos revelaste o amor do Pai. Porque desceste até nós, até nosso mundo, para que pudéssemos ver as tuas feições, o rosto amoroso de Deus. Dá que neste culto possamos te ver mais uma vez na voz dos profetas que anunciam um mundo novo e denunciam as maldades dos povos da terra. Se tu conosco, derrama teu Espírito Santo em cada um e cada uma de nós, para que podemos receber essa tua palavra de orientação, de cuidado para a nossa vida. Assim, se tu conosco e nos abençoa. Amém. Em preparação à liturgia da palavra, convido para cantarmos. Quero compartilhar com vocês a leitura do Evangelho de hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13.
Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13, que nos diz: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar vos não receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui, palavras da salvação, demos graças a Deus. Compartilho também com vocês o texto do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até 7, que nos é base para a pregação do dia de hoje. Ezequiel, capítulo 2,
versículos 1 até 7, que assim nos diz: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de em pé, e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Até aqui, leitura do profeta Ezequiel. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas nós, hoje e sempre. Amém. Queridos e queridas, o texto da pregação de hoje, da meditação de hoje, nos chega pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel faz parte das pessoas que foram deportadas de Israel para a Babilônia, das pessoas que foram exiladas da sua terra. Então, ele é um profeta do exílio, como nós conhecemos. Ser profeta do exílio é pregar em terra estranha, é sentir-se cativo de injustiça e também da opressão. É estar nessa realidade, vivendo-a. É um olhar para trás do antes da deportação, de antes do exílio, e tentar entender que tudo o que aconteceu com o povo, com o seu povo naquele momento, foi um resultado das suas ações e principalmente das suas omissões diante do Deus da justiça. É reconhecer que o exílio e a maneira como se vive sendo escravo é fruto do pecado. É, ao mesmo tempo, também olhar para o futuro de Deus, o sonho de Deus para o seu povo, e buscar nesse futuro a esperança e a força para mudar o rumo da vida no momento presente. É buscar esperanças hoje para um futuro melhor amanhã. O presente de Ezequiel acontecia justamente às margens de um rio bem pequeno, um rio que chama Quebar. Esse rio é afluente do rio Eufrates, que é muito conhecido no Antigo Testamento. Nesse lugar, o povo se reunia para justamente celebrar a sua fé, porque não tinha espaço na cidade ou em algum outro lugar. Eles se reuniam à margem desse rio. Ezequiel era possivelmente um sacerdote naquele tempo. E com certeza ele também era filho de sacerdote. Ezequiel estava acostumado a viver no templo, com seus utensílios, suas liturgias, suas formalidades. Ezequiel estava acostumado com o culto no templo da maneira tradicional. Ele trabalhava na casa de Deus. Era no templo e a partir do templo, da construção, que Ezequiel via e compreendia Deus. Era lá que ele se encontrava com Deus. Era no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde somente sacerdotes e sumos sacerdotes poderiam estar. Era lá que Deus tinha endereço fixo para Ezequiel. Estar agora nas margens do rio da Babilônia, em terra estranha, com povo estranho, com deuses estranhos, era estar distante de Deus para Ezequiel. Para ele, Deus havia ficado no templo, que estava destruído e vazio,
na guerra que aconteceu, que os expulsou daquele lugar. Nesses tempos de pandemia, nós também vivemos algo muito parecido referente à nossa fé, ao modo como nós celebramos culto. Nós estávamos acostumados com a vida comunitária, e talvez você até diga, nossa, eu nem lembro como era a vida comunitária antes da pandemia. Mas a gente pode resgatar e lembrar de como isso era. Era aqui que nós nos encontramos e partilhamos as nossas experiências de fé, o abraço, quanta saudade do abraço. O abraço, a acolhida, o orar de mãos dadas, cantar numa só voz, a santa ceia em comunhão. Tudo isso nos revela e traduz o Deus das Escrituras, o Deus que nós confiamos e confessamos. Muitos de nós temos um vínculo muito forte com o tempo. Aquela igreja é a minha igrejinha. Aquela igreja é onde eu fui batizado. Aquela igreja é onde eu fui confirmado, onde eu casei. Aquela igreja é onde eu cresci dentro, que me educou na fé. A gente, na igreja, constrói vínculos e constrói ligações. Como Ezequiel, nós estamos acostumados a ver e a sentir a presença de Deus aqui, na igreja, dentro da igreja. Isso vale não apenas para o edifício, para a construção, mas também para as nossas doutrinas e nosso posicionamento de fé. É aqui que nós falamos que Deus se revela. Também nossa teologia está presa ao que nós aprendemos nas nossas tradições. É aqui que está. Nós temos dificuldade para compreender questões de fé fora da nossa igrejinha, da nossa igreja, do nosso templo, da nossa construção. Por isso que a gente às vezes diz que o culto também é o que acontece fora dos muros da igreja. Porque geralmente a gente celebra o culto dentro da igreja. E fora, a gente não é mais nem cristão muitas vezes. A pandemia se parece com o exílio. Nós, na pandemia, parecemos povo exilado. Deixou atrás de si uma terra arrasada e fez de nós cativos e cativas em nossas próprias casas e nas nossas próprias compreensões de vida. A pandemia não se importou com as nossas crenças, não está nem aí com os nossos rituais ou com as nossas orações. Não raras vezes nossa perspectiva desde a torre da nossa igreja nos levou de encontro ao sofrimento e também de encontro à morte. Igrejas foram locais de contaminação e de disseminação desse nosso vírus. Ezequiel dirá que essa gente é de semblante duro e rebelde, mas o profeta precisa falar para essa gente. Deus pode transformar corações de pedra em corações de carne e sangue. O exílio se parece com a pandemia. Foi tempo de muitos sofrimentos, luto, saudades, lamentações, sem poder buscar nas pessoas à nossa volta um consolo. Foi tempo de muitas perguntas sem resposta. Por que isso está acontecendo conosco? Quem foi o culpado? Quando que isso vai passar? O que foi que nós fizemos de errado? Como nós ainda não sabemos o que fizemos de errado? Onde está Deus nesta hora? Não conseguimos entender Deus longe do conhecido e do confortável templo, onde nós mantemos nossas tradições e nossas teologias. Terra estranha, terra que está nos oprimindo. Estamos fora da igreja. Será que estamos sozinhos nesse momento da história? E será que essa história é somente pessoal? Só nos resta chorar e lamentar como fez o povo de Israel às margens do rio da Babilônia? Ou nós podemos fazer algo? O exílio obrigou Ezequiel a buscar Deus em outros lugares. Ele não tinha mais o templo, seus paramentos, seus utensílios, ornamentos, construções.
Santo dos Santos, Ezequiel não tinha mais o local onde Deus habitava, onde ele via Deus habitando. A história de Ezequiel começa com uma visão muito importante. Um vento de tempestade vinha do norte e trazia uma nuvem flamejante. Vento e nuvem precedem a visão da glória divina. Deus veio acima do vento e acima da nuvem. Deus não ficou no templo. Deus não ficou no Santo dos Santos. Deus não é preso a uma igreja. Deus saiu e foi de encontro do seu povo, na margem do rio, que buscava o culto. Deus foi ao encontro da glória e também ao encontro do povo. A margem do rio não precisa mais ser só um lugar de lamento e de pranto. A margem do rio também pode ser um lugar de revelação de Deus. E essa foi a lição de Ezequiel, que Ezequiel aprendeu no seu exílio. Essa foi a lição que aquele povo testemunhou. Aprendemos na pandemia uma lição parecida com a lição que Ezequiel aprendeu. Deus não mora somente no templo e não se deixa ver somente através das suas liturgias moldadas, utensílios e também tradições. Deus supera todas essas coisas. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, ele tudo sabe e ele tudo pode. Deus, ele se movimenta. Ele vem por cima do vento e ele vai por cima das nuvens. Por natureza, Deus vai com seu povo para onde o povo for. É lá que Deus está. Deus não está preso na igreja, mas ele está com a pessoa que sofre, onde quer que ela esteja. Seja de Ur da Caldeia para Canaã, com Sara e Abraão. Seja de Canaã para o Egito, do Egito para o deserto, do deserto para a terra prometida, não importa quantos anos essa caminhada dure. De Jerusalém para a Babilônia, ou seja, da nossa igreja que hoje está vazia até as nossas casas. Deus vai ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. Deus preferiu estar presente em hospitais e enfermarias onde as vestes talares eram brancas, sem adornos, feitas de TNT, não de tecido, e rostos tapados por máscara. Deus se fez presente na abnegação de cada profissional da saúde que se pôs em risco para ajudar outras pessoas. Lá Deus está. A nossa pastora presidente, no início da pandemia, disse numa carta pastoral que nossas igrejas vazias de gente se encheram de amor e de cuidado para com a vida. Já estamos convivendo há quase 1 ano e meio nesse exílio da pandemia. A pergunta é se aprendemos alguma coisa profética dessa experiência. Aquelas lições que se aprende olhando para trás e perguntando da onde vem, e quando nós vemos o resultado, vemos que talvez pode ser um descuido de vida com a solidariedade, com a compaixão, com a misericórdia. A pergunta é também se aprendemos algo olhando para o futuro. O que a pandemia está nos ensinando? Olhando para trás e olhando, pensando na frente. O sonho de um mundo da mesa farta, segurança, boa companhia, é a grande mesa do reino de Deus. E tudo isso para que o presente, o aqui e agora, possa ser um lugar de transformação do nosso modo de ver Deus, do nosso modo de perceber a ação de Deus, de vermos também uns aos outros, umas às outras, a nossa terra, a nossa família e também a nós mesmos. Que Ezequiel nos inspire na renovação dos nossos corações e também mentes. Que Ezequiel nos ensine a ver Deus vindo ao nosso encontro em nossos exílios e nas nossas pandemias. Que inspirados e inspiradas por Ele, possamos construir hoje, aqui e agora, um novo templo, um novo espaço nas nossas casas. Não mais de paredes e pedras, mas de corpos e mãos que desejam se encontrar em comunhão e em justiça.
Que a paz de Deus, que é maior que a nossa capacidade de compreender os seus desígnios, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Diante dos exílios e pandemias, reencontrar Deus fora da nossa igreja. Confessar nossa fé em um Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nosso irmão, e nesse Espírito Santo, vento de Deus que faz necessário e urgente. Por isso eu quero convidar você, em uma só voz, com toda a cristandade, a confessar a sua fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos um momento de avisos, assim como eu comentei no início do nosso culto. Nós não temos hoje pessoas aqui na igreja, eu estou sozinho gravando esse culto para justamente conseguirmos colocar os hinos na edição. Eu ainda estou um pouco resfriado, gripado, e por isso é fundamental que aconteça esse momento também de isolamento e não aconteça o culto presencial. Mas, se tudo correr bem, a recuperação se dará durante a semana e semana que vem nós teremos nosso culto presencial. Lembro que próximo sábado, dia 10, se não me falha a memória, nós teremos drive-thru aqui na comunidade de Cosmópolis. Então você pode aproveitar esse espaço de drive-thru, que agora é mensal, uma vez ao mês, sempre no segundo final de semana no mês. Nesses sábados nós teremos a igreja aberta e estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza para doarmos a famílias necessitadas e carentes. Assim como também teremos um momento de plantão pastoral para conversas e também um momento onde você pode trazer a sua contribuição, sua oferta de gratidão. Então, sábado, dia 10, teremos este evento do drive-thru. Sábado também, dia 10, à noite, 19h30, culto em Arthur Nogueira. Então, pessoal de Arthur Nogueira e também Cosmópolis que quiserem participar do culto sábado à noite, serão bem-vindos e bem-vindas em Arthur Nogueira. Próximo culto aqui então, dia 11, 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo. A princípio, mantém-se o culto presencial para domingo. Os plantões de quarta e quinta-feira ainda irei confirmar nos grupos. Quarta-feira em Arthur Nogueira, quinta-feira aqui em Cosmópolis, ambos das 14 às 17h30. A confirmar ainda por conta da gripe, do resfriado. Se melhorar até segunda, terça, estarei nos plantões com toda a certeza. E tendo esses avisos por hora, nós lembramos também das ofertas, e eu quero ler a motivação das ofertas. As dádivas partilhadas nos cultos são destinadas pela IACLB para o apoio à missão entre e com os povos indígenas neste final de semana. É uma oferta nacional. No relato de Pentecostes, as pessoas de diferentes culturas entenderam o que foi comunicado a partir da ação do Espírito Santo. Ouvir e dialogar com pessoas de outras culturas é parte fundamental do serviço e testemunho do Comim, junto com os povos indígenas. As ofertas solidárias contribuirão para diferentes ações de promoção de diálogo entre os povos indígenas e comunidades, grupos e setores de confissão luterana, na busca da justiça, como preconizado pelo reino de Deus. Que Deus abençoe dádivas e também doadores e doadoras. Você pode separar a sua oferta e entregar na igreja, colocando a motivação
daí a data de hoje, ou você também pode contribuir no portal Luteranos. Eu posso deixar o link também no grupo Semeadura, se você quiser contribuir de maneira online. Sendo esses os avisos por enquanto, cantamos. Nos encaminhando para o final dessa celebração, convido você a se chegar diante de Deus em oração de intercessão, colocando seus pedidos, agradecimentos, súplicas e orações na sua oração silenciosa. Oramos. Querido Deus e Pai, servidos e servidas pela Tua palavra, nós trazemos agora diante de Ti as nossas preces e as nossas súplicas. As ouve, Senhor, e nos concede a graça de sermos atendidos e atendidas. Nós te pedimos por Tua igreja no mundo inteiro, a guia de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade. Faz com que os Teus mandamentos estejam acima de interesses e interpretações pessoais. Abençoa, Deus, e conduz seus obreiros e suas obreiras na pregação da Tua palavra e também na reta administração dos Teus sacramentos. Acompanha suas lideranças nas decisões que devem ser tomadas. Te pedimos por nosso povo e por nossa pátria. Mostra o Teu caminho às nossas autoridades federais, estaduais e municipais. As livra do mal da corrupção. As ilumina na hora da tomada de decisões, para que concorram para o bem do povo, do Teu povo. Te pedimos, enfim, por nossa comunidade e por todas as suas famílias. As abençoe, as guarde e as protege do mal. Lembramos em especial da família do Valdemar Kugel, falecido na segunda-feira. Os afasta de todo o medo que a morte produz. Os acolhe em teus braços, para que, dia após dia, possam se sentir protegidos e protegidas, abençoados e abençoadas por ti, Senhor. E tudo mais, Deus, que está em nosso coração, em nossas mentes, nós queremos colocar diante de ti, com a oração perfeita que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos permanecer neste dia sob a bênção e os cuidados de Deus. Que a paz do Senhor te acompanhe no caminho da vida. Que te dê força nas lutas diárias que estás nesta terra estranha de exílios e pandemias. Que essa mesma paz te dê momentos de renovação das suas forças e sonos restauradores. E que possas ver em cada amanhecer uma nova oportunidade de viver em amor, perdão e esperança. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz, permaneçam em paz e sirvamos ao Senhor com grande alegria. Até mais, nos vemos.